Oi, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, e feliz sexta-feira! Hoje, sexta-feira, é dia de relato com terror comic. Então, eu só queria dizer pra vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar e bora pro relato! Gente, e o relato de hoje, o título é O Quarto Escuro. Sempre tive aflições de armário, ainda mais os de espelho. O meu quarto era escuro, sem janelas e havia um grande armário espelhado, apontando exatamente para os pés da cama. A sensação era horrível. Eu dormia com o abajur ligado para me sentir mais tranquilo, mas os meus pais insistiam em apagá-lo de madrugada. Nunca perguntei o motivo, apenas aceitava. Assim era estranho vê-los entrarem no meu quarto todas as noites para desligar o abajur. Numa dessas madrugadas, acordei tomado pelo medo. Ta, Me tampei no escuro. Não, tatei no escuro, não entendi essa palavra, gente. Esbarrei no abajur, ele caiu no chão. Consegui acender a luz, graças a Deus. Pouco depois, meus pais disseram que iam viajar por 5 dias e por algum motivo não queria que eu fosse ao casamento para o qual estavam indo. Eu ficaria sozinho. O lado bom é que eu poderia deixar o abajur ligado a noite toda. Assisti desenhos por umas 3 horas, até a solidão da sala me dar uma aflição estranha. Fui para o quarto, liguei o computador e caí em blogs de terror, horror e suspense. Li algumas histórias, creepypastas, acho que era isso. Depois do banho, vesti o pijama, deitei e, claro, deixei o abajur ligado. Naquela noite, sonhei com uma silhueta escura saindo do espelho e vindo à minha direção. Ela não me atacava, apenas apagava o abajur e ficava no canto do quarto escuro me observando. O pesadelo durou segundos. Acordei suando e o abajur estava apagado. Minha infância perturbadora. Minha vida nunca foi das melhores. Na infância, eu via meus pais brigarem quase todos os dias. Muitas vezes, minha mãe chamava a polícia e o meu pai passava o fim de semana preso. Além disso, ela recorria a fontes erradas para fugir da realidade de um casamento arranjado por causa de uma gravidez indesejada. Eles faziam questão de jogar isso um na cara do outro. O que mais me marcava, porém, era o comportamento do meu pai. De noite, quando a casa estava às escuras e todos supostamente dormindo, ele chegava trazendo volumes nas costas e subia com eles para o sótão. Volumes? Não entendi. O cheiro de podridão vinha de lá e minha mãe fingia não notar. Quase toda semana ele levava coisas para cima. Para completar, usava uma máscara de palhaço. Muitas vezes até para agredir minha mãe, empurrando-a à beira da loucura. Eu cresci acreditando que o meu pai fosse um psicopata. Tinha acesso à internet desde cedo, consumia conteúdo sobre serial killer e achava que o meu pai se encaixava no perfil. Traumas antigos, sinais de distúrbios, segredos no sótão. Curiosamente, ele nunca me tocou, apenas me observava com vazio no olhar. Estranho. Como se soubesse que eu não tinha medo, apenas aceitava o que vivia. Anos depois, já quase concluindo a faculdade, morando com os meus tios, soube que o meu pai morreu de causas desconhecidas. Minha mãe havia falecido cerca de 2 anos antes. Voltei à velha casa, decidido a abrir o sótão. Encontrei um lugar bizarro, esqueletos e caçaças de cães, credo, falecidos há cerca de 2 anos antes. Caças de cães, veados, até filhotes de vaca. Havia um computador antigo, sem senha, dentro arquivos de necrofilia e zoofilia. Meu pai gravava vídeos violando veados, até filhotes violando corpos de animais que levava para lá. Era isso. Nada de assassinatos humanos escondidos. Só um tarado com gostos obscenos, sei lá.
Desci melancólico ao porão, onde eu dormia para não ouvir os choros da minha mãe e os barulhos no sótão. Tudo estava como antes: cama, travesseiro, urso de pelúcia, guarda-roupas, revistas velhas. Ao pisar, senti a terra fofa. Foi quando a memória veio inteira, como um estalo. Eu havia enterrado gente ali. Como assim? Como assim? Peraí que eu tenho que baixar o computador. Meu melhor amigo, aquele de trajetos que o meu pai desprezava, minha professora que me reprovou por meio ponto, a vizinha barulhenta, Dona Yasmin, que não me deixava dormir, havia também a velha namorada do meu pai, ou melhor, a mulher com quem eu via gritar o nome no auge da raiva. As covas rasas espalhavam-se pelo piso, no canto direito, perto da cama, sobre o tapete onde eu fazia os deveres. Eu dormia todas as noites olhando para elas. Deixa eu abaixar aqui. Percebi, enfim, que o meu pai era um monstro, mas de outro tipo, e eu era o assassino. Como assim, gente? Eu tô confusa com esse relato. A pior condenação, remorso. No fim da rua, uma casa teve o preço abruptamente reduzido. Um casal, James e Maria, mudou-se para lá. Os vizinhos sussurravam que havia algo estranho naquele lugar. Uma escuridão sem forma, como se os olhos de quem morasse ali ficassem fundos e presos. Numa madrugada, por volta das 2, portas rangeram, batidas escoaram e os gritos desesperados de Maria tomaram a casa. James correu pela escada do porão. Uma sombra de olhos negros o guardava no fim dos degraus, sorrindo de modo macabro, sem dizer uma palavra. A figura lhe entregou uma adaga e, de repente, James sabia o que fazer. Maria batia na porta e suplicava por socorro. Quando ele abriu, ela desabou no chão. O desespero encobriu seu rosto. Tentou fugir, arrastando-se até a porta de saída, mas uma força invisível a puxou de volta. Lá fora, os vizinhos a observavam. No centro estava James, segurando a adaga. Ela implorou: "Não, James, sou eu, Maria, sua esposa." Ele sorriu, ajoelhou-se à sua frente e encravou a lâmina em seu coração. Gente, mas eu tô um pouco perdida. Então, essa era uma outra casa ou era a sua casa? Eu fiquei meio perdida, tô meio perdida nisso aqui. Num piscar, os vizinhos sumiram. James acordou do transe, as mãos sujas de sangue tentando reanimá-la. Tarde demais. Antônio desceu ao porão. A mesma figura estava sentada no sofá velho. Quando se aproximou, ela sumiu, deixando um sussurro: "Obrigado, você me libertou do meu tormento." A porta do porão bateu e trancou sozinha. James não conseguiu mover um músculo. A voz angelical de Maria sussurrava sem parar: "Você está louco, sou eu, Maria, sua esposa." A casa guardava um segredo antigo. Por isso, fora vendida tão barato. Agora, o preço seria pago por ele. Então, mas é a sua casa que era assim, mal assombrada? Porque o seu pai e a sua mãe viviam num poço de brigas e ele fazia necropsia com animais dentro da sua casa? Ou é outra casa? Eu tô meio perdida aqui nessa parte, sabe? Nos dias seguintes, a adaga aparecia em suas mãos, coberta de sangue de Maria, de tantos outros que havia repetido aquele ritual. Os olhos de James escureceram no reflexo do espelho. Ele se tornou mais um na coleção da casa, condenado a esperar que novos moradores chegassem e que a história se repetisse. O remorso foi sua pior pena. Lembrar sem descanso do corpo frio de Maria e do último suspiro. Nem um enforcamento que tentou em uma cadeira de balanço o libertou. Restou apenas assistir lá de fora aos próximos condenados que a casa escolheria. Agora eu vou abaixar aqui. O passado o alcançou. Ao sair do bar, os postes cegaram a vista de Anthony por alguns segundos. Fazia anos que ele tentava e falava abandonar o álcool. Passava os dias bêbados e as noites entupidas de remédio.
lutando contra memórias que vinham como socos no estômago, cheiro de sangue, ossos estalando, pele rasgando. Ele havia feito algo imperdoável e sabia que, quando o passado o alcançasse, seria sem misericórdia. Decidiu voltar para mais uma dose. Tropeçou, quase caiu. Sentiu uma mão segurá-lo e, ao erguer os olhos, não viu ninguém. Continuou mesmo assim, até que deu de cara com ela, deformada, costurada com linhas grossas. A camisola branca agora suja de terra e sangue. Nos braços, os próprios órgãos, como se embalasse um recém-nascido. Os olhos, que um dia foram verdes, brilhavam em vermelho. Na boca, um sorriso que deixava à mostra dentes podres. Um sorriso de quem finalmente o encontrara. Anthony congelou. Então, mas esse aqui já é outra pessoa que morava na casa? Ficou meio vago, sabe? As coisas. Anto congelou, quis rezar, gritar, pedir perdão, porque o nome dele não era James? Ou não é a mesma pessoa? Não sei. Quis rezar, gritar, pedir perdão, mas o corpo não obedecia. Uma força invisível o derrubou de joelhos. Ela agarrou sua garganta, encravou as unhas e sentiu o sangue escorrer pelo pescoço. Quando os lábios dela tocaram seus, o gosto era de podridão e ferro. Uma linha nevoada saiu de sua boca e entrou na dela. Anda entendeu, não morreria. Seu castigo seria viver para sempre aprisionado na escuridão daquela mulher, dentro da vítima a quem tirava a vida. E aqui acaba o relato, mas gente, eu não sei, eu fiquei meio perdida, porque assim, começou falando da vida dele, que os pais todas as noites desligavam o abajur e ele não gostava, que o pai e a mãe viviam em pé de guerra, que o pai levava coisas todos os dias para o porão e ele não sabia o que era. Depois ele descobriu que era corpos de animais e o pai fazia necropsia com esses corpos. Depois os dois morreram e aí passou para outra casa, era outra casa assombrada, que continha algo lá, que quem morasse lá cometia crimes contra outras pessoas também que moravam dentro da casa. Eu não sei, ficou meio vago essas partes assim, sabe? Mas, ok. Esse foi um dos primeiros relatos de hoje. Gente, vamos para mais um relato nessa sexta-feira de terror comic. E o título é A Casa Antiga e o que eu vi debaixo do tapete. Eu tinha entre 15 e 16 anos quando tudo aconteceu. Hoje eu tenho 74. Naquele tempo, as coisas eram duras. Eu era entre 15 irmãos e desde cedo ajudava os meus pais na roça. Mesmo assim, faltava dinheiro. Meus pais decidiram que deveriam trabalhar fora. Um dia, na mercearia do seu Antônio, soube que um casal procurava uma babá. Peguei o telefone com o balconista, liguei de um orelhão e falei com a senhora da casa. Aqui vou chamá-la de Fernanda. Ela marcou uma entrevista para segunda-feira. Meu pai me levou a cavalo até a fazenda. A casa era enorme, muito antiga, bonita e sombria. Estranhei não ver empregados. Peraí, gente, eu acho que eu não peguei a minha outra esponja. Ah, tá aqui. Quem me recebeu foi a Fernanda. Logo desceu o marido. Eu vou chamar de Fernando. Fernando e Fernando. Bem criativo. Disseram que eu cuidaria das crianças, mas não estariam sempre em casa. Ficava muito com a avó, em outro estado. Quando eu perguntei quantas crianças eram, eles entreolharam, riam e disseram: você não precisa saber. Oxe, como assim? Como assim? Você vai trabalhar de babá e não sabe quantas crianças são? Que história é essa, gente? Coisa de doido? Eu já caía fora. Senti um arrepio. O salário, porém, era muito alto. Pago por semana, com a condição de dormir na casa de terça a sexta. Aceitei. Na primeira noite, por volta de 1 da manhã, acordei com gritos. Vi Fernanda e Fernando empurrando uma criança para dentro de um quarto e trancando a porta. Mandaram eu voltar a dormir. No dia seguinte, 7 da manhã, Fernanda bateu em meu quarto.
desce e dá café para a criança. Ele não pode sair de casa de jeito nenhum. As portas ficam trancadas. O garoto tinha uns 5 anos. Não me disse uma palavra, só acenava sim ou não. Meu Deus do céu. Naquela noite, ouvi o casal chegar meia-noite com visitas. Fernanda veio ao meu quarto, desejou boa noite e, ao sair, trancou a minha porta por fora. Fiquei gelada. Depois ouvi a criança chorar. Vozes abafadas, passos e silêncio. No dia seguinte, disseram que o menino fez escândalo e foi mandado para a casa da avó. Voltei a ficar sem o que fazer. Na segunda-feira seguinte, encontrei uma menina de uns 7 anos. Diferente do menino, falava, mas não dizia o nome. Era esperta e cortante. Em um certo momento, ela disse, com naturalidade assustadora, que era um anjo que foi criada para ser sacrificada. Arrepiei inteira. E eu já tinha vazado daí. Porque se você foi contratada para trabalhar de babá e você não cuidava das crianças se ela ia para casa da avó, qual que era o sentido de você estar trabalhando lá, fazendo o quê então? Né? Não sei. Mas é bem estranho. Naquela noite, o casal chegou de novo com nova gente. Fernanda trancou a minha porta. Eu já tinha notado que, pela janela do meu quarto, dava para alcançar o quarto ao lado. Deixei a janela destrancada mais cedo. Esperei 20 minutos, saí pela janela, entrei no outro quarto e passei a andar na ponta dos pés. A casa parecia vazia, mas eu ouvi risos e vozes vindo de algum lugar. Foi quando percebi que, embaixo do tapete da sala, havia uma porta que levava para um subsolo. Desci devagar para um corredor de pedra escuro e úmido. Uma pausa aqui, né, gente? Cadê? Até chegar a um espaço iluminado por velas. Vi cerca de 10 pessoas, todas de preto e encapuzadas. Toucas nas mãos, havia correntes, estruturas para amarrar gente, imagens profanas, algumas cobertas de sangue. Deus que me livre, gente. Então era o que? Eles faziam rituais com as crianças? No fundo estava a menina, careca, nua, presa por correntes no pulsos e tornozelos. Ouvi ela dizer, mamãe, estou pronta. Fernanda se aproximou, tirou o capuz, reconheci. Gente, como assim? Que coisa de doida é essa? Ai, sabe que eu esqueci? Ah, não. Esqueci não, galera. Está aqui. Em seguida, ela cortou o pescoço da menina. Meu Deus do céu, como assim, gente? Enquanto receitavam orações macabras. Encheram uma taça com sangue e distribuíram. Depois, tiraram as roupas. Fizeram cortes nos próprios pulsos e misturaram o sangue e as taças, bebendo em um ritual. Deus que me livre, tá repreendido, Senhor. Tá doido. Ah, eu esqueci de passar corretivo, mas tudo bem, deixa pra próxima. Na verdade, eu não sou nenhuma Boca Rosa. Não suportei. Voltei, fechei a porta, ajeitei o tapete e me veio um estalo. Quem tinha deixado o tapete ajeitado antes? Havia alguém na casa, além dos que via no subsolo. Decidi fugir àquela mesma hora. A porta principal estava trancada. Saí pela janela grande. Caminhei a madrugada inteira pela mata, evitando a estrada. Quando ouvi carros, alcancei a cidade e amanhecer... Não, evitando a estrada. Quando ouvi carros, alcancei a cidade. Ao amanhecer, peguei um ônibus para casa. Contei tudo aos meus pais. Tivemos medo de represália. Era gente muito rica. Ah, tinha que ser, né? Bom, meu piercing. E me veio um estalo. Quem tinha deixado o tapete ajeitado antes?
É, porque é estranho. Havia alguém na casa... Não, gente, eu errei. Eram gente muito rica. O balcanista da mercadoria foi orientado a não informar nada sobre mim. Nunca mais voltaram a me procurar. Fiquei traumatizada por anos. Preferi trabalhar na roça com a minha família. Eu também. Nunca mais saí de lá da roça. Na verdade, eu sei nem se eu ficaria lá, gente. Eu acho que eu dava linha na pipa dessa cidade aí da roça. Não sei. Mais tarde, nos mudamos de fazenda e a sensação de perseguição diminuiu. Sim, era o que eu faria também, né? Estou sem espelho aqui de novo. Preciso urgentemente me organizar para esse tipo de vídeo, que tá uma batalha. Mas eu sou brasileira, né? Então eu não desisto. Desistir não é o foco. E eu acabei de me manchar. E eu esqueci também negócio pra arrumar minha sobrancelha. Que eu tirei, né? Cadê? Aonde eu parei? Vou ter que fazer aí boa edição, né? Nunca denunciei. Acreditaria em... Nunca denunciei. Quem acreditaria em um adolescente pobre contra gente poderosa? É, realmente, naquela época. Até hoje penso quantas crianças podem ter passado por eles. Meu nome foi... Aqui vai ser... Opa, espera. Ah, tá. Maria, mas o nome está trocado. E os nomes também que estavam aqui estão trocados. Ok. E aqui acaba o relato, gente. E aí? Cara, olha, existem muitos casos de pessoas que fazem rituais macabros. Gente, sério, com crianças, com pessoas, com... Eu já escutei muitos relatos sobre isso e é assim, você fica em choque, é inacreditável, né? Como as pessoas conseguem. Mas graças a Deus que você não foi atingida por isso, né? Tipo, graças a Deus você conseguiu ver antes, porque vai que você era uma próxima vítima, né? Você conseguiu fugir, perceber e ficar bem. Eu espero que todos esses rituais que acontecem todos os dias no mundo inteiro possam acabar, que essas pessoas possam ser presas, porque isso é crime e que isso um dia acabe. Mas, gente, esse foi o relato de hoje, mais um dia, sexta-feira, terror com make. Claro, nada assim, ó, que make. Como eu já falei pra vocês, não sou nenhuma profissional, mas eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Um bom final de semana pra vocês. Até semana que vem. Beijos. Fui!